Salve galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Na verdade agora eu posso falar muito boa tarde, isso porque acabou de acontecer a prova do Passe UFMS, segunda etapa, aqui, a prova de 2020, e eu acabei de receber a prova de um aluno e eu vou fazer com vocês aqui agora a resolução comentada de todas as questões. Quem fala com vocês é o professor Rui Medeiros, esse cara bonito que está na direita da sua tela. Que achou? Aproveite, né? E siga o nosso perfil do Instagram e se inscreve no nosso canal do YouTube, porque muitas novidades estão por vir para vocês, ok? Galera, então vamos começar? Eu separei as 5 questões aqui, não ligue porque isso daqui foi um aluno que nos mandou, inclusive muito obrigado, tá certo? E nós vamos fazer a correção aqui juntamente de vocês, beleza? Vamos começar pela questão de número 41. O trabalho de Van Gogh é extenso, mas entre suas obras mais conhecidas está a série de pinturas a óleo chamada Girassóis. A realização dessa magnífica obra foi possível graças à utilização de novos pigmentos desenvolvidos ao longo do século XIX, principalmente o amarelo cromado, que conferiu aos girassóis um amarelo luminoso e incrível. Hoje, porém, essas pinturas não apresentam aquele amarelo intenso da época, mas sim um tom ambíguo e delicioso a meio caminho entre amarelo e marrom. A teoria mais amplamente aceita é que mudanças químicas ocorreram no pigmento amarelo cromo devido à exposição aos raios ultravioleta. Presta atenção agora. O escurecimento dos pigmentos é causado pela conversão do crômio mais 6 em crômio mais 3. Pera um pouquinho. Quando eu penso em crômio mais 6 virando crômio mais 3, você concorda que o NOx dele diminuiu. E se o NOx diminuiu, significa que esse elemento ele reduziu. Ótimo, então houve a redução dos íons crômio. Assim, o escurecimento do amarelo de outras pinturas poderia ser explicado pelo mesmo fenômeno. E agora ele faz a pergunta: no processo químico responsável pelo escurecimento dos pigmentos, atenção, né? A substância que contém o crômio atuou como o quê? Peraí, cuidado, porque a gente sabe que a substância que contém o crômio sofreu redução, mas se ele sofreu redução, ele provocou a oxidação de alguém. E se ele provocou a oxidação de alguém, é porque ele agiu como agente oxidante. Não se esqueça, quem sofre redução age como agente oxidante, porque oxidação e redução são processos simultâneos, não tem como alguém oxidar sem outro reduzir, assim como não tem como alguém reduzir sem outro oxidar. E é por isso que a resposta é letra B de dado. Toma cuidado, tá? Essa questão muita gente deve ter se confundido na hora de fazer. Ok? Vamos para a próxima, questão de número 42. A termoquímica é um ramo da fisicoquímica que estuda as trocas de calor que são associadas às reações químicas e ou mudanças de estado. Reações de combustão, atenção, reações de combustão ou de queima são denominadas o quê? Galera, toda queima libera calor, não é? Toda queima libera calor para o ambiente. E todo processo que libera calor para o ambiente é o que nós chamamos de processos exotérmicos. E é por isso que a resposta é letra E. Questãozinha muito simples, né? Extremamente fácil. Vamos para a próxima? Questão de número 43. Essa daqui é bem bacana. Desde 1974, a legislação brasileira estabelece como obrigatória a fluoretação da água em todas as estações de tratamento de água. A medida preventiva tem auxiliado na diminuição de cárie dentária em crianças e em adolescentes. O processo ocorre por meio da adição de compostos de flúor, tais como, preste atenção, fluoreto de sódio, né? Aqui ele coloca um outro composto, Na4FPO4 e Na2SiF6. A concentração ideal de fluoreto na água, é de 0,7 ppm massa-volume. Galera, muita atenção, porque aqui pega muita gente, tá? Deixa eu falar para você. A concentração, tá, é de 0,7 ppm em fluoreto. Qual que é a dica que eu sempre dou para os meus alunos? Como essa é uma solução aquosa muito diluída, e ele falou que é massa por volume, você vai substituir essa unidade. Você vai substituir ppm por essa unidade que eu vou te ensinar, que é qual? 0,7 miligramas por litro. ppm é equivalente a quê? Miligramas por litro, tá certo? Só para você entender. Concentração é soluto-solução. Então, como que eu interpreto isso daqui? Nós temos que ter 0,7 miligramas de fluoreto para cada litro da minha água que foi tratada. Então, a gente consegue entender de maneira palpável o que ele quer, ok? Agora ele pergunta bem assim:
a massa aproximada de fluoreto de sódio, necessária para fazer a fluoretação de 1000 litros de água é quanto? Para começar, tome cuidado, tá? Deixa eu te explicar o motivo. A concentração nós sabemos que é essa que eu acabei de calcular com vocês. Ó, 0,7 miligramas de fluoreto, tá? Tem que estar presentes em 1 litro da minha água a ser tratada. Agora, se eu quero tratar 1000 litros de água, você precisa de X de fluoreto. Esse X é igual a quanto? É igual a 700 miligramas ou 0,7 grama. Muito aluno já iria lá e marcaria a letra A. Na verdade, A fala 0,7 grama. Só que toma cuidado, se você fez isso, você errou. Errou! Por que você erra a questão assim? Porque isso que nós acabamos de calcular é de fluoreto. E a pergunta não era do fluoreto, presta atenção, a pergunta era de fluoreto de sódio. Ah, professor, não acredito. Fluoreto de sódio é o NaF. Então o que eu quero que você entenda? Ó, o fluoreto de sódio a gente consegue calcular quanto que ele pesa. Quer ver? Ó, NaF vai pesar assim, ó, ele me deu as massas atômicas. Ele falou pra mim que cada átomo de sódio pesa 23 e cada flúor pesa 19. Então o que vai ser o fluoreto de sódio? Vai ser 23 mais 19. Isso vai totalizar quanto para nós? 42. Se eu estiver falando de 1 mol, eu posso colocar aqui grama, grama e aqui grama. Lembrando que esse cara é o sódio. Esse aqui é o fluoreto. Certo? E esse daqui é o fluoreto de sódio. Então a gente agora é capaz de estabelecer uma relação entre esses dois, entre o fluoreto e quem mais? O fluoreto de sódio. Veja se você concorda comigo. Ó, olha o que a gente vai dizer aqui agora. Eu vou dizer o seguinte, ó, para cada 19 gramas de fluoreto, a gente tem 42 gramas de fluoreto de sódio. Agora, se eu preciso de 0,7 gramas de fluoreto, quanto que eu vou precisar de fluoreto de sódio? X'. X' vai ser a nossa resposta. Quer ver? Vai ficar bem assim, ó. 42 vezes 0,7 dividido por 19. Isso vai dar um total de 1,55 gramas aproximadamente, tá? E é por isso que a resposta vai ser 1,5. Eu só fiquei assustado com uma coisa aqui, que eu não vi o restante das alternativas. Não sei se esse aluno cortou na hora de fazer, eu acho que aconteceu isso, né? Deve ter cortado porque não apareceu a alternativa D e nem a E. Isso porque na página seguinte já aparece a próxima questão. Eu fiquei com um certo medo aqui, mas enfim, espero que não seja anulada essa questão, né? Que não tenham vindo apenas 3 alternativas, mas a resposta é 1,5. Ok? Agora a gente vai para a próxima questão, questão de número 44. Você sabe o significado da palavra doodle? É uma palavra inglesa para um esboço ou desenho realizado por ventura quando uma pessoa está distraída ou ocupada. Em português, a palavra significa rabisco. Os doodles mais famosos atualmente são os da empresa Google, que de vez em quando altera a imagem do seu logotipo para homenagear algum acontecimento ou data importante. Em 29 de maio de 2018, a homenagem foi para a escala de pH, criada em 1909 pelo bioquímico dinamarquês Sorensen. E daí ele fala bem assim: com base nessa escala, podemos definir que em soluções aquosas comuns a 25 que ele quer saber o significado de pH. Meus lindos, nós sabemos do quê? Nós sabemos que pH é igual a menos o log da concentração de H+. Vou procurar essa alternativa. Não temos, né? Ó, a primeira fala pH igual a H+, de jeito nenhum. Errado. Vou pular a B. C, pH igual a log de H+, não, falta um sinal negativo aqui, né? Tá errada. pH é igual a menos ln de H+, não é menos ln, ln é logaritmo natural ou neperiano, nada a ver. Por último, pH mais pOH é igual a 7? Não, você lembra que a 25, a soma de pH com pOH tem que dar 14, quando a gente está numa temperatura de 25. Certo? Então a resposta tem que ser letra B de bola. Só que a letra B de bola está bem assim. Ele está falando que o pH é igual a log de 1 sobre o H+. Peraí, por que ele coloca isso? Já vou te explicar. Na verdade, é por uma conta de uma propriedadezinha que nós temos em log, tá? Se você for pensar aqui, ó, presta atenção. O que seria log de 1 sobre H+? Você lembra que o log da razão é igual à subtração. Então fica assim, ó. O que é o log de 1 sobre H+? Isso daqui é igual ao log de 1 menos o log do H+. Certo? Agora, quanto que vale o log de 1?
log de 1 vale 0, certo? Então isso daqui fica simplesmente igual a quanto? Menos o log da concentração de H+, que é justamente o que a gente queria. E é por isso que a letra B de bola é a nossa resposta, tá? Mas assim, se fosse por eliminação, você matava fácil essa questão, né? Era isso, questão de número 44, letra B de bola. E por último, nós temos a questão 45, uma questão que eu achei interessante, falando sobre fósforo branco. O fósforo branco é constituído por moléculas tetraédricas, aqui ele te deu uma dica muito importante, tá? Moléculas tetraédricas de fórmula molecular P4, de fórmula molecular P4. Bom, essa forma alotrópica do fósforo entra em combustão espontaneamente no ar e é muito venenosa. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi muito utilizado na produção de bombas incendiárias. Por ironia da história, uma das cidades reduzidas a cinzas foi justamente a cidade na qual o fósforo foi descoberto, Hamburgo. A energia necessária para quebrar todas as ligações químicas em um molde P4, ele falou que quer quebrar todas as ligações, é de 300 quilocalorias. Ele te afirmou. Tá? Com base nas informações fornecidas, ele quer saber qual que é a energia da ligação P com P no fósforo branco. O detalhe era você conseguir montar a molécula de P4. Primeira coisa que eu tenho que lembrar é que o fósforo, como nós tínhamos uma tabela periódica, tá? É um elemento da família 5A. Isso quer dizer que o fósforo tem 5 elétrons na camada de valência e, consequentemente, ele precisa fazer 3 ligações para se estabilizar. Então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou desenhar o P4 aqui para você. Bom, ele falou que tem a forma de um tetraedro, então ó, P, P, P e P. Vamos conectar todo mundo? Presta atenção, ó, vou conectar aqui com uma outra cor para ficar melhor. Vou colocar esse azul escuro, ó, aqui, aqui, aqui e aqui. Tudo bem? Só que se você olhar, esse fósforo está fazendo 2 ligações. Esse também, esse daqui também está fazendo 2, esse da direita também está fazendo 2. Então, para resolver o problema, ó, vou ter que fazer uma ligação cruzada desse P com esse P. Agora, note que esse daqui está fazendo 1, 2, 3, esse daqui está fazendo 1, 2, 3, e vou ter que fazer uma ligação cruzada desse de cima lá com o de baixo, certo? Porque agora esse também está fazendo 1, 2, 3, e esse de baixo está fazendo 1, 2, 3. Agora está todo mundo estável. Agora eu vou ter que contar quantas ligações P com P a gente tem aqui. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque as cruzadas são assim. Então nós temos, na verdade, aqui, ó, 6 ligações, né? 6 ligações de qual tipo? P com P. Então a gente pode afirmar que 6 ligações do tipo P com P tem que dar aquele total de quanto? De 300 de energia. Ah, então peraí, a energia da ligação P com P é simplesmente 300 dividido por quanto? Por 6. Isso vai dar quanto pra gente? 50 quilocalorias para cada mol de ligação P com P. E é por isso que pra gente aqui agora a resposta é a letra E. Fechou, gente? Eu achei interessante porque você tinha que conhecer o desenho da molécula, tinha que saber montar essa molécula. E assim, se você tivesse feito metade das ligações, né, você teria uma resposta. Por isso que eu achei bem interessante. Achei uma questão muito boa de termoquímica, ok? Então, gente, essa foi a prova do passe da segunda série. Espero que vocês tenham gostado bastante. Eu sou o professor Rui Medeiros e peço mais uma vez, siga o nosso perfil no Instagram, @prof.ruiquímica. Aproveite também, inscreva-se no nosso canal, Prof. Rui Medeiros e a Química das Coisas. Valeu, gente, obrigado, um beijão pra vocês, até mais e tchau.